Oi, Olá! pessoal! Tudo bem? Olha a gente aqui de novo, né, Mi? Com tema novo pra vocês, hein? E esse tema, uma coisa muito bacana, que foi um dos seguidores nossos que deu esse tema aí pra gente de presente e a gente tá aqui pra agregar ainda mais conhecimento pra vocês. É isso mesmo, a gente teve essa sugestão na nossa página e essa sugestão foi reforçada, né, Pan, durante outras conversas que a gente teve com outras pessoas. Então a gente resolveu trazer pra vocês. E isso é muito bacana, que faz a gente entender que a gente tá no caminho certo. E de novo, né, da gente agradecer vocês por estarem com a gente nesse processo. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre Síndrome do Pânico! E aí, quem já teve Síndrome do Pânico? Ou se já teve e nunca soube que era? Ou que conhece alguém que tem? Uhum. E que são coisas que realmente nos travam, nos paralisam, né, Mi? O que é Síndrome do Pânico aí, pra quem não sabe? Então, a síndrome do pânico, ela é, gente, uma ansiedade. Vocês lembram que a gente falou que a ansiedade é bom, que todo mundo tem? E que é bom que todo mundo tenha? A síndrome do pânico é a ansiedade que atinge um nível que não é legal. Que atinge um nível que paralisa, que desespera, que desestabiliza, que congela. Uhum. E essa paralisação é muito horrível, porque a gente acaba não fazendo aquilo que a gente precisa fazer. E a gente às vezes não entende o porquê tá tão paralisado assim. Exatamente. E é um sintoma emocional, né? Uma ansiedade exagerada, mas que traz vários sintomas físicos juntos, né, Pam? Pra caramba. Vários vídeos aqui a gente já falou da importância dos nossos sentidos. Então, a síndrome do pânico é uma síndrome que fala diretamente com os nossos sentidos. É muito importante você parar para pensar assim, o que vem com a síndrome do pânico? Às vezes um ataque cardíaco, às vezes uma sudorese, às vezes tremores. Então, assim, o nosso corpo ele vai sinalizando nossos sintomas de ansiedade ao longo das crises de pânico, né, Mi? Exatamente. E junto com tudo isso, a pessoa sente uma sensação terrível de quase morte. É como se o perigo fosse tão iminente que não houvesse nada para fazer que pudesse salvar a sua vida. Mas a gente tá aqui para dizer para você que tem o que fazer, sim. Sempre. É muito importante você detectar qual é o momento que você precisa de ajuda. O corpo diz muito e vários motivos podem desencadear um pânico. Pode ser algum trauma que você sofreu e que ele vai desencadear aqui agora na sua vida adulta, por um gatilho que deve ter acionado aí com alguma situação meio que desadaptada aí no momento. Então é muito importante a gente saber qual é esse momento dessa crise, vindo através do pânico e tentar recursá-la, trazer meios para que aquela situação, aqueles sentimentos, aquelas reações no seu corpo sejam adaptadas, sejam recursadas para que você possa respirar e voltar à sua sanidade mental. Porque se acontece isso que a Mi falou, dessa sensação de morte, dessa coisa horrível que passa aí dentro da sua cabeça, você precisa saber como se adaptar, como se recursar, como processar essa crise, né, Mi? Exatamente. A ajuda nesse momento, gente, ela pode acontecer de duas formas. Não só pode, como deve acontecer de duas formas. A gente vai ajudar entrando no motivo do pânico, tentando entender por que isso acontece, da onde que isso vem, qual é o motivo dessa síndrome do pânico, e também a gente pode ajudar no momento da crise, como a Pô falou, recursando os sintomas da crise, te ajudando a sair do desespero, a sair do perigo de morte, a sensação do perigo de morte, né? A gente tem como te ajudar a sair desses sintomas da crise, então a gente pode ajudar de duas formas na hora do tratamento da síndrome do pânico. Isso mesmo. E quando a gente fala de ajuda, a gente precisa voltar a atenção para o nosso corpo, para nossa respiração, para aquilo que está acontecendo no momento presente. Porque a ansiedade é o nosso pensamento acelerado. E se a gente entra nesse looping da aceleração, a gente não volta a atenção pra gente. Quando a gente fala de recursar, é exatamente a gente voltar a atenção em si, né, Mi? Exatamente. E, gente, sabe o que é importantíssimo? Em certo momento da sua vida, esse recurso do pânico, ele pode ter sido de fato muito necessário. Você pode ter passado por um momento onde esse pânico foi um recurso de sobrevivência. O medo tem essa função, né? A gente já falou sobre isso com vocês. E
naquele momento, ele é um recurso adaptado, ele é um recurso para te ajudar, ele é um mecanismo de defesa. Que foi bem-vindo. Muito bem-vindo e muito importante. Mas, se isso continua, se isso perdura e se isso começa a interferir na sua vida de forma negativa, aí está o problema. Esse recurso se tornou desadaptado. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar num processo de começar a entender nossas emoções, começar a entender nosso corpo, conversar com o nosso corpo, para o nosso corpo entender que aquele mecanismo não é mais necessário. Às vezes, a gente tende a negligenciar aquilo que a gente sente, por simples fato da gente passar batido e não dar muita trela, né, Mi? Para aquilo que a gente sente naquele momento. Mas tá aí o problema, porque se a gente deixa passar batido, a gente vai ter essas consequências no futuro. E a síndrome do pânico é uma função muito desadaptada de passar por cima disso. Exatamente. Então, é muito importante, nesse contexto todo, você se conhecer, você acolher os sentimentos que aparecem quando você não está tão bem assim. Fingir que nada acontece não é o melhor caminho. Nem de longe. Nunca mesmo. Talvez fingir que nunca acontece também foi um recurso desadaptado que a gente aprendeu durante a nossa vida. Mas quando a gente fala em autoconhecimento e ter recursos para passar por uma crise, envolve muito a gente entender o que passa aqui dentro, o que o corpo sente. Então, autoconhecimento diz respeito a você se conhecer por inteiro. Não adianta realmente você sempre terceirizar a síndrome do pânico por uma situação, ou por um comportamento, ou pelo que o outro provocou em você. Porque se você não se conhece, você não vai saber se livrar, talvez, da síndrome do pânico. Se livrar de vez, de tudo isso que você tá sentindo de ruim. Então, gente, basicamente 2 palavras-chave, hein? Autoconhecimento. Então, tudo isso que a Pamela falou, sua sensação, sua emoção e seu pensamento. E a autorregulação, que é para você saber usar seus recursos para voltar ao seu alinhamento central, voltar ao teu pro seu eixo. Funcionamento, pro seu eixo. Exatamente. E aí a gente traz para você uma reflexão importantíssima. Nós somos terapeutas de saúde mental, vocês sabem disso, e na nossa prática a gente vê que tem muita gente que costuma procurar ajuda para síndrome do pânico somente com remédio, somente com o psiquiatra. E aí ele acha que tomar remédio é o tratamento mais eficaz. E a gente tá aqui para dizer que vocês, não é. Para lidar com a síndrome do pânico precisa de muito mais do que só um remédio. E digo mais, às vezes nem precisa de remédio. E sabe, a gente vem de uma sociedade, de uma cultura muito imediatista, né, Mi? Então, assim, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou logo lá tomar meu paracetamol, meu dipirona. Para qualquer questão emocional, as pessoas também recorrem à medicação. E às vezes não é tratando dessa forma que vai ser a forma mais eficaz, o método mais eficiente de cuidado. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Porque se a gente começa a tomar uma medicação em excesso, e é claro, com o psiquiatra, com o médico que te indicar essa medicação, você precisa conversar. Porque se você não está vendo o resultado que você precisa e essas crises estão ficando recorrentes, a gente precisa ligar o alerta. Será que só a medicação vai ser suficiente nesse processo de cura? Ou será que está faltando uma terapia aí? Exatamente, porque sabe o que a medicação faz? A medicação mascara o sintoma. Ela vai livrar você da crise, do sintoma da crise. Que a gente já falou pra você que tem outro caminho, né? Os recursos. Mas vamos voltar na medicação agora. Ela vai livrar você dos sintomas. Só que as crises vão continuar acontecendo. E aí você vai se tornar dependente dessa medicação pro resto da sua vida para tentar não ter mais as crises. O que a gente tá dizendo pra vocês é que tem como entrar no motivo dessa crise, trabalhar e elaborar isso para não vir a ter mais crises. E aí não é com a medicação, é com a terapia funcional, é com a terapia efetiva, é com a terapia que realmente vai entrar naquilo que você precisa. E é uma terapia com base em trauma emocional, porque se a gente tem uma ruptura em alguma fronteira, em algum limite nosso, o nosso corpo ele não vai se adaptar a isso. E é aí que vem a síndrome do pânico. E pra gente entender isso, não tem remédio nem fórmula mágica que resolva isso, a não ser
a gente entender a origem do problema. A não ser fazer terapia. Mas a gente tem uma boa notícia pra vocês, tá? Quando a gente tá falando de terapia de trauma, a gente não tá falando de anos de terapia, naquela terapia antiga que todo mundo conhece, não. A gente tá falando de abordagens novas, de técnicas atualizadas, de terapia breve. É possível. Muito possível. E se você já tá num tratamento que acha que não tá dando muito certo, repense. Olhe pra isso. E tudo bem você querer dar um stop para experimentar coisas novas, ok? Dá um stop na terapia para experimentar coisas novas, ok. Só não deu stop no seu processo de autoajuda, hein? Isso. E conte com a gente, a Positivamente tá aqui para ajudar vocês. E olhem, fiquem muito atentos, porque a gente tá cheia de novidade aqui, né, Mi? Exatamente. Então, eu espero poder ter te ajudado, eu e a Mi. E olha, não negligencie os seus sentimentos, não negligencie suas emoções. Eles podem estar falando muito com você e você não está dando ouvidos para eles, não é? Exatamente. Fica nosso convite para você se autoconhecer, para você aprender a se autorregular e a gente tem novidades sobre isso. Fiquem atentos, ok? Aguardem, hein? Um beijo!